Conforme a liturgia de ontem da vigília nos ensinava, realmente triunfante, pois eis que Jesus está vivo, ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, depois de uma longa caminhada quaresmal, nos preparando interiormente, preparando toda a nossa vida, de tudo aquilo que nos distanciava do amor de Deus, eis que estamos diante da promessa que se cumpriu. Passamos pela longa Semana Santa, semana em que nós acompanhamos ali primeiramente a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, a cidade santa. Permanecemos ali com Ele durante alguns dias, visitando amigos como Lázaro, Marta e Maria. Com eles acolhemos Jesus também em nossa casa, através da oração, através da nossa participação na vida da nossa igreja. Depois percorremos com Ele alguns caminhos, até chegarmos no momento em que Ele nos convida a reunir em volta da mesa sagrada para assim cear pela última vez antes da sua paixão. Ali Jesus nos deu várias recomendações, entre elas a promessa que se realizaria, pedindo para que não só os discípulos naquele tempo, mas também nós hoje, para que nós não entristecêssemos, porque Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas primeiramente precisaria passar pelo sofrimento, precisaria passar pela dor, pelo Calvário, assim como cada um de nós. Jesus nos ensinou que nós também, a cada dia na nossa vida, carregamos a nossa cruz. Cruz de dor, de sofrimento, das dificuldades da vida, de alguma perda, doença. São tantas as cruzes que carregamos. Mas a mensagem de esperança que Jesus diz para nós é que nós devemos carregar a nossa cruz com leveza, sobriedade, na certeza de que venceremos, assim como Ele venceu. E aí celebramos, ontem a vigília pascal, a aurora, a madrugada, onde nós nos recolhemos aguardando o cumprimento dessa promessa. Jesus pediu para que nós vigiássemos, ficássemos profundamente em oração para aguardar o momento em que Ele estaria novamente no meio de cada um de nós. E hoje mergulhamos nesta grande festa. É a festa do amor de Deus, é a festa da compaixão de Deus para cada um de nós, que aguardamos durante esse período ansiosamente o Cristo ressuscitado. E a palavra de Deus vem ressoar nesse domingo de Páscoa para nós de uma maneira muito forte. Como naquele tempo, alguns ficaram em dúvida: será que Ele ressuscitou ou não? Alguns ficaram com medo, ficaram inseguros, como a gente viu aqui. Até mesmo os próprios discípulos duvidaram, ficaram com um pé na frente, outro pé atrás, sem saber o que realmente estava acontecendo. Ainda não compreendiam ainda totalmente o que dizia as Sagradas Escrituras, que o Filho do Homem passaria por um longo martírio de sofrimento e de dor, mas que sairia vitorioso no terceiro dia. E aí veja só, a palavra de Deus, lá na primeira leitura, traz para nós essa recordação. No Atos dos Apóstolos, é preciso que o Filho do Homem passe por esse sofrimento para a salvação da humanidade. E aí vai falar lá, que depois de ter reconhecido realmente de coração
Tudo aquilo que testemunharam, veja só, todos os profetas creram nele. E aí fica para nós esse recado de Paulo: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Jesus assume todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Da mesma forma, quando nós abrimos o nosso coração para acolher a graça de Deus em nossa vida, crermos nele, que ele é tudo para nós, que está caminhando lado a lado conosco, nós somos redimidos do nosso pecado. A misericórdia de Deus abundantemente é derramada em nosso coração. Por isso, que nós cantamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. É momento de alegria, não é momento de tristeza, não é momento de sofrimento, Não há o porquê ficarmos acanhados, Acanhados. Não vou citar aqui, mas depois daquela missa bonita que nós tivemos ontem, na nossa vigília, alguns estiveram lá e puderam testemunhar, É festa, é momento de festa. Não há por que ficar triste, assim, é extravasar todo o nosso ser. A gente se extravasa por tanta coisa, até por bobagem, Até por bobajada, coisas insignificantes que não levam a nada. Mas para Deus a gente tem uma coisa que... E aí ontem eu cheguei em casa, liguei a televisão, passando lá o YouTube, e aí estava vendo algumas celebrações, procurando alguma coisa, e localizei uma paróquia. Uma paróquia conhecida, não vou citar o nome. Aliás, quase que eu cito o nome aqui. Quase que eu citei o nome. Prefiro não citar. Ô gente, parecia sexta-feira da Paixão. Parecia sexta-feira da Paixão. De tristeza, de sofrimento. Parecia vários padres ali, um olhando para o outro, parece que não sabia o que ia fazer. Que coisa. Nossa, meu Deus, gente, a ressurreição, Então é preciso ainda mudar muitas atitudes, Mudar o nosso modo de ser e nosso modo de agir. É momento realmente de se alegrar. Não há por que há tristeza. Me lembro que Padre Ibrahim, na sua homilia, na sexta-feira da Paixão, mesmo a gente vivendo aquele momento de dor ali, de piedade, diante da cruz ali do Cristo, ele exortava para nós. É motivo também não de uma profunda solidão, tristeza, amargura, mas é momento de alegria, porque nós sabemos que para poder ressuscitar é preciso passar pela morte. Para ter uma vida nova é preciso passar por tudo aquilo que é velho, Para que possa sim sermos restaurados. É emocionante? É sim, emocionante. Padre Ibrahim falava, é preciso se emocionar, colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar de Maria, mas na esperança do coração que a alegria ressurgiria próximo. Então veja só, é esse testemunho que nós temos que dar, é esse testemunho que devemos levar no dia a dia da nossa vida, do Cristo ressuscitado, alegria, mesmo diante das provações, das dificuldades, alegria, Para que assim a gente possa, como os apóstolos, crer em Jesus fielmente e saber que Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Veja só, agora esse momento belíssimo, Eis que se aproxima a aurora, era hora de preparar o corpo do Senhor para ser sepultado. O que acontece? Também é importante, a gente recordar uma catequese sobre essa parte.
Jesus, na sexta-feira da paixão, ele morre às 15 horas, né, da tarde, por volta desse horário. Portanto, naquele final de tarde, não daria tempo de preparar adequadamente o corpo do Senhor. Porque no próximo dia, no dia seguinte, sábado, né, era o dia em que, e ainda o dia santo de guarda dos judeus. O dia para nós é o domingo, né? Não é isso? O dia do Senhor, para eles, o sábado. Portanto, não se podia fazer nada naquele dia de sábado, né? E aí o que fizeram? A partir do momento em que José de Arimateia oferece o túmulo da família para receber o corpo do amigo Jesus, ele pede, né, conforme a lei, que depositasse o corpo de Jesus sobre uma pedra, até que no dia seguinte seu corpo fosse preparado para o sepultamento definitivo. E assim se fez. Estava lá o corpo de Jesus, enrolado em lençóis. Maria Madalena, Maria e outras mulheres foram de manhãzinha ao túmulo. Chegando lá, percebem que a pedra havia sido removida. Assustadas, não compreendendo o que havia acontecido, ficavam com medo. E por isso que elas gritaram, como a gente viu aqui, né? Tiraram o Senhor do túmulo. Foram correndo avisar Pedro e o outro discípulo amado aqui, é João. E aí vão correndo, Pedro e João, sem saber o que havia acontecido, corriam apressadamente, assustados, sem saber o que estava acontecendo. E aí vai falar, né, que a ansiedade era tão grande que Pedro corria, o outro discípulo corria mais depressa que Pedro, e aí a gente imagina a situação de desespero, hein? E chegou primeiro ao túmulo, não passou na frente. Certamente porque Pedro também era mais velho, né? João era o mais novo, caçula da turma, dos apóstolos. Veja só, de repente, ao invés de encontrar o corpo de Jesus, apenas faixas de linho deitadas no chão, esparramadas no chão. Aí o discípulo entra, né? Que tinha chegado primeiro, entrou no túmulo. Pedro ficou na dúvida mais uma vez. E aí ele viu, acreditou. João acredita, né? Verdadeiramente o que havia sido dito nas Escrituras, que o Filho do Homem, Cristo Jesus, ressuscitaria dos mortos. Amados irmãos e irmãs, a mensagem que Jesus deixa para nós aqui nesse dia é que nós também somos convidados na nossa vida a nos encher de coragem e colocarmos-nos diante do ressuscitado, acreditar nele. Primeiramente a gente vê a cena da pedra removida, né? Da mesma forma que essa pedra foi removida do túmulo para que Jesus pudesse ressuscitar, nós também somos convidados a remover do nosso coração toda e qualquer pedra que nos impede de contemplar face a face o ressuscitado na nossa vida. Fica primeiramente para nós a seguinte pergunta: que pedras nós precisamos remover em nossa vida para que possamos também ver o ressuscitado no outro, no irmão. A gente viu ontem na narrativa, né, de João, que Jesus, primeiramente o anjo, e depois Jesus, voltem, avisem lá, mulheres, peçam a todos que vão para a Galileia, né? Lá estarei esperando por todos. E é interessante essa fala de Jesus, é importantíssimo esse lembrete de João no Evangelho de ontem, da ressurreição. Qual é a Galileia? A Galileia não é a Galileia da Palestina, do tempo de Jesus. A Galileia
é o nosso cotidiano, o cotidiano da nossa vida, é a nossa casa, Galileia. Jesus está lá, esperando por nós. Em qualquer lugar onde nós estivermos, Jesus está lá, esperando por nós. Né? Não está mais no túmulo, está em todos os lugares que nós frequentarmos, que nós estivermos. Amados irmãos e irmãs, que Deus fortaleça o nosso coração, para que a gente possa continuar de maneira alegre, descontraída, firmes na esperança, proclamar que Jesus ressuscitou, está vivo, realmente presente no meio de nós, na sua palavra e na Eucaristia. Portanto, somos convidados também a nos prepararmos, porque não podemos ficar sem esses dois alimentos, o alimento da palavra e esse alimento precioso que é a Sagrada Eucaristia. Cristo vivo, presente em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.